Hoje, especialmente hoje, eu quero retomar o mapa simplificado da íris, que é o mapa dividido em superego, ego e id. Lembrando que o ego, aí nós ainda temos o ego nasal, que é o ego pessoal, e o ego temporal, que é o ego para fora. O ego nasal são as relações que nós temos com nós mesmos, o que nós pensamos de nós mesmos. E o ego temporal, que é para o lado de fora, é aquilo que nós pensamos dos outros, tá? Esse mapa simplificado ele ainda pode ser dividido em 8 energias, em outras 8 áreas, mas nós vamos nos ater a essa tríade chamado mapa simplificado. Tá legal? Nas próximas aulas, na quinta-feira, eu quero retomar alguns assuntos sobre constituições, que eu percebo que existem dúvidas, tá? Importantes. E depois também outras dúvidas que eu tenho recebido bastante. Então vamos lá, gente. O título da palestra, né, é A Polarização do Superego, do Ego e do Id. Eu, acho que vocês todos já perceberam, eu gosto muito de utilizar a palavra polarização na análise irídia, na microsemiótica irídia. Por quê? Porque polarização significa concentrar, significa atrair a atenção de alguém ou de algo para o mesmo tema, né? Nas eleições foi muito utilizada a palavra polarização, porque é isso, significa concentrar, significa atrair. E na íris nós percebemos muito isso. Quando nós temos uma área mais rica em sinais, né, com maior volume, com maior quantidade de sinais, nós sabemos que aquela área é uma área polarizada. Vocês já aprenderam que quando nós temos um órgão, no mapa de Jensen, né, o mapa dos órgãos, nós temos um sinal sobre aquele órgão, nós sabemos que aquele órgão é conhecido como um órgão de choque, um órgão de pouca vitalidade, um órgão mais frágil. Quando avaliamos o mapa emocional e o mapa mental, que é justamente essa divisão em superego, ego e id, quando nós identificamos uma região com maior número de sinais, nós dizemos que aquela região é polarizada. E a partir dessa polarização, a pessoa pode concentrar, ela pode atrair decisões, pode atrair reações, e é isso que nós vamos ver nessa aula, tá? Olha só que interessante o que o slide diz. A depender de como a pessoa é estimulada em seu ambiente, ela pode polarizar o ódio, a teimosia, a violência, a impaciência, mas também o contrário. Também pode polarizar o amor, a criatividade, a conectividade, a espiritualidade. No mapa simplificado, avaliamos a região mais polarizada. Então, quando eu digo polarizado, eu digo isso, a área da íris com maior número de sinais. E aqui, gente, boa noite, Lud. E aqui, gente, tem algum áudio aberto aqui que está me tirando um pouco da concentração? Se o pessoal puder fechar, que eu tô falando e acabo que eu escuto muito barulho e não consigo me concentrar. Perfeito, agora tá bom. Então, quando eu falo em polarização, eu digo isso, em área da íris mais concentrada, que atrai mais energia. E agora eu vou para uma lâmina que eu acho muito especial, que é essa próxima aqui, ó. Acredito eu. Não é essa, é a próxima, tá? A próxima lâmina. Então, recapitulando aqui, né? O que que essas três divisões ensinam? O que que esse mapa simplificado ensina? Esse mapa simplificado é o estudo das três energias que polarizam nossas características e ou decisões em momentos de estresse. É sempre importante falar a palavra, né, momento de estresse. Porque quando nós estamos bem, felizes, saudáveis, né, contentes com a nossa vida, a gente dá jeito para tudo. A gente é mais paciente, a gente é mais tolerante, a gente é mais amoroso. Mas quando as coisas não estão bacanas na nossa vida, quando não estão nas expectativas que nós desejamos, quando não alcançamos o que pensamos e o que queremos, ou quando estamos sob grande efeito do estresse, as coisas ficam mais difíceis e costumeiramente manifestamos as nossas talvez piores características, né? Podemos ficar mais intolerantes, mais indolentes, mais impacientes, mais rancorosos. Então, normalmente é sob o estresse que nós verdadeiramente nos conhecemos, tá? Então, o mapa simplificado, ele é uma avaliação das energias que deixamos entrar e agir em nossa essência, ou então que bloqueamos e as condensamos. A depender da forma com que nos desenvolvemos ou estamos inseridos em uma situação, existirá uma tendência a polarizar uma atitude. Depois eu vou trazer exemplos, tá bom? Então, vamos ler aqui para depois eu trazer exemplo.
O estudo do mapa simplificado avalia a quantidade, muito importante, tá? Avalia a quantidade e a profundidade de sinais presentes nessas regiões. A distribuição desses sinais tem relação com a percepção positiva ou negativa de um evento. Logo, a maioria das pessoas tende a apresentar uma percepção neutra e não polarizada. Vou simplificar e traduzir isso para vocês, tá? Eu sei que vocês, como microceumetistas, e é nosso papel, nós ficamos lá fuçando a íris, né? Procurando os meandros, os mínimos detalhes, queremos enxergar com uma lupa grande para enxergar tudo. Mas todos vocês já perceberam que não são todas as íris que são claras nessa divisão de 3 regiões, né? Muitas íris têm os sinais muito bem distribuídos, a ponto de trazer enorme dificuldade para que a gente possa enxergar se possui mais sinais no superego, no ego e no id, ou outras íris possuem pouquíssimos sinais, a ponto de nós também não conseguirmos diagnosticar a região com maior número de sinais. E isso é comum, gente. Assim como não todos nós, né? Mas assim como a maioria de nós seremos pessoas que possuímos uma tendência a não polarizar as emoções ou as atitudes mentais, muitas pessoas são dessa forma, tá? Então eu percebo que muitas vezes nós, como terapeutas, queremos encontrar essa região com maior número de sinais para tentar apontar o dedo ou então ser mais assertivo em tentar traçar um perfil de pessoa, e depois eu vou mostrar as características, né, dessas divisões, mas na maioria das vezes as pessoas não terão de forma clara uma região mais polarizada. Às vezes elas terão uma excelente distribuição dessas regiões, e isso representará um bom equilíbrio emocional e um bom equilíbrio mental. O que eu quero dizer com isso é que nem todos, então, terão essas 3 áreas claras, né? E não tem problema algum. São pessoas com uma tendência a ter uma maneira de reagir ao mundo ao seu redor ou a si mesmo com mais tranquilidade, com menos reatividade, tá? Então fiquem tranquilos e não se atenham muito a tentar, né, a ver essas 3 divisões da íris. Podem ter certeza que quando uma íris aparecer dividida, vai ser claro para vocês. Agora, continuando a aula aqui, eu trago esse artigo, gente, tá? Deixa eu minimizar a tela aqui. Eu trago esse artigo aqui, olha só que interessante, tá? Se eu não me engano, esse artigo eu coloquei lá no módulo 1 ou 2 para vocês, tá? Ele é um artigo escrito pela doutora Leia Forte Salles e pela Maria Júlia Paz da Silva. Ambas são enfermeiras, tá? E produzem muito conteúdo científico sobre iridologia. E tem esse artigo aqui que é muito bom, tá? Se vocês não receberam, se não está no ambiente virtual, depois eu coloco no grupo de WhatsApp. Ele é um artigo que fala da correlação entre ansiedade e anéis de tensão. Não vou falar sobre anéis de tensão hoje, tá? Que são os anéis de ansiedade. Mas esse artigo ele traz muitas informações importantes que vão ao encontro dessa aula, tá? Dando spoiler aqui, podemos dizer assim, né? Esse artigo ele avalia um grupo de pessoas, ele faz 2 avaliações, um grupo de 20 pessoas e um outro grupo, não me recordo a quantidade de pessoas, e ele avalia, né? Ele aplica um questionário para avaliar o nível de ansiedade das pessoas, e ele avalia essas pessoas que dizem, né, que esse questionário avaliou que elas possuíam ansiedade. E esse estudo faz uma correlação entre as pessoas que dizem ter ansiedade com anéis de tensão. E o artigo ele é muito enfático nessa conclusão dele, mostrando que sim, que os anéis de tensão são indicativos de pessoas que possuem uma tendência a reagir com mais ansiedade frente aos desafios da vida. Tá? Lembrando claramente, né, que os anéis de tensão eles estarão presentes na íris em números de 1 a 6 anéis, tá? Não são todos que têm, mas aqueles que tiverem terão entre 1 e 6 anéis e a coloração desses anéis podem variar, né? Bem como a profundidade. Quanto mais profundo é o anel de ansiedade ou o anel de tensão, mais fibras ele rompe, tá? E agora eu peguei esses 2 trechos desse artigo para ler para vocês, porque vai ao encontro da matéria dessa aula. Olha que interessante. Os pesquisadores descobriram que 2 características da íris variam de acordo com a personalidade. A densidade das fibras, tá?
e a existência de sulcos que se formam ao redor da pupila, que no caso são os anéis de tensão, tá? A iridologia também sustenta esta hipótese. Defende que por meio da análise da íris podemos ter conhecimento da personalidade do indivíduo, mais especificamente pela densidade das fibras da íris, tá? Como assim densidade, gente? Lembram lá do primeiro módulo, né, final do primeiro módulo, início do segundo módulo, que nós falávamos sobre densidade irídea? Quanto mais compactas eram as fibras irídeas, mais densa essa é a íris. Gente, só um momentinho, tá? Só um segundinho aqui. Só abrir a porta aqui, vocês já sabem, né? Tem uma gata que mora comigo que não pode ver portas fechadas. Então, lembram lá do final do módulo 1, início do módulo 2, eu falei com vocês sobre densidades irídeas, né? Que é um tema bem básico da microsemiótica irídea, da iridologia. Quanto mais compactas são as íris, né? Desculpa, quanto mais compactas são as fibras, ou seja, mais próximas das fibras, mais densa é a íris, né? E a densidade variava de 1 até 5, sendo 1 para muito densa. Então, basicamente, nós olhávamos a íris e imaginávamos ela como um tecido de seda, né? Quanto mais lembra um tecido de seda, mais densa é a íris. Quanto mais lembra um tecido de esgarçado, de estopa, né? Menos densa é essa íris, tá? Então, quanto mais rompidas são essas fibras, né? Lembrando que o rompimento de fibra, ele gera um sinal, então um raio solar rompe fibras, uma lacuna rompe fibras, uma cripta rompe fibras, os anéis tetânicos rompem fibras, né? Então, quanto mais rompidas essas fibras, olha só que interessante, é o que ele diz aqui, ó. Podemos ter conhecimento da personalidade do indivíduo, mais especificamente pela densidade das fibras das íris. Então, a maneira como essas fibras irídeas se apresentam para nós temos indicativos de como é a personalidade da pessoa. Em outras palavras, quanto mais sinais na íris ou menos sinais na íris, eu tenho indicativos de traços de personalidade dessa pessoa. Então, quando a gente fala em polaridade de íris, se eu tenho na região superior menos densidade, ou seja, mais sinais, mais fibras rompidas, eu vou ter uma característica mental e emocional. Só um momentinho, gente. Meu filho chegou aqui na minha sala, tá? Só um momentinho, eu vou... Arthur, vem aqui. Só deixa eu levar ele para a mãe dele ali. Voltei aqui, desculpem o incômodo. Incômodo não, né? Quem dá aula em casa acontece. Mas meu filho entrou na porta aqui. Mas voltando então, tá? Então aqui, né? Quanto mais essas fibras são rompidas, né? Quanto menos densidade nós presenciamos nessa íris, maior o número de sinais e mais traços de características de personalidade nós teremos. Então, quando nós falamos em polaridade de íris, nós estamos dizendo isso, gente, tá? Fibras que trazem características de personalidade sendo rompidas em áreas específicas. Quando temos muitos rompimentos em uma determinada área, podemos ter uma variação de maior número de sinais no ego, superego e no id, tá? Então, olha só que interessante. Também se constatou correspondência entre a profundidade dos anéis de tensão e a percepção do indivíduo em ser ou não ansioso. Olha que incrível, tá? Quanto mais profundo esse sinal iridológico, falando especificamente dos anéis de tensão, né? Quanto mais profundo esse sinal iridológico, maior a percepção do indivíduo do seu comportamento ansioso. Então, basicamente quanto mais rompe fibras, né? Porque quanto mais profundo esse sinal, em específico o anel de tensão, maior a percepção desse indivíduo em ser ansioso. Então, nós temos claramente que quanto mais camadas de fibras são rompidos, mais relevância vai ter esse sinal, indicando um sinal mais polarizado, né? Mais rompimento de fibra, provocado por um anel de tensão, maior percepção de ser ansioso, tá? Então, o que eu trago para cá, para aplicar para essa aula, é justamente a importância da quantidade de sinais e do rompimento da profundidade de fibras, indicando, então, a importância desses sinais, tá? Esse artigo aqui, ele é incrível. Eu acho que
Eu até tenho ele aberto aqui para mostrar para vocês, tá? Ó, esse aqui, ó, o artigo. Correlação entre ansiedade e anéis de tensão, tá? Depois eu coloco no grupo, mas eu acredito que esteja lá no ambiente virtual, tá? Mas mesmo assim, para facilitar para vocês, eu coloco no grupo depois, tá bom? Artigo muito gostoso de ler. Para quem pede o tempo todo, né, referência iridológica, de nível técnico científico, isso aqui é um artigo de prato cheio, tá? Isso aqui daria para, né, um assunto que eu particularmente gosto muito, assim, sobre metodologias científicas, né? Muitas pessoas dizem que a iridologia não tem comprovações científicas porque elas estão completamente equivocadas na forma de analisar artigos científicos, né? Nós não podemos utilizar uma prática integrativa, que é a medicina do indivíduo, e compará-la com a medicina de uma população maior baseada no modelo biomédico, mas enfim, seria assunto para uma outra aula somente sobre metodologias científicas, tá? Mas isso aqui é uma excelente. Esse artigo aqui, com metodologia muito bem estabelecida, ele é um excelente paper, um excelente artigo que combate, né, essas ideias que dizem que iridologia não tem comprovação científica, tá? Artigo muito bom, ó, publicado na revista de enfermagem, tá? Então, publicação, muitas referências, assim, tá? Artigo muito bom. Depois eu compartilho com vocês lá no grupo, tá? E também, se for interessante, eu até posso montar uma aula somente sobre referência científica para tornar a iridologia mais robusta, tá? Então, voltamos para a aula aqui, né? Estávamos falando, então, que o que torna uma íris com essas questões de para identificação de regiões polarizadas é a profundidade e o rompimento das fibras, tá? E aqui eu trago um exemplo para vocês. Não vou nem falar, tá? Se o maior número de sinais aqui está no superego, no ego ou no id. Essa lâmina não serve para isso. Essa lâmina serve para ir ao encontro daquela ideia que eu falei. Muitas vezes iremos olhar as íris e ver claramente que algumas áreas dela possuem maior número de sinais, né? Como essa íris aqui misto biliar à minha esquerda, onde nós percebemos sinais na região inferior, poucos sinais na região superior e muitos sinais na região mediastínica, na região do id. Isso aqui é uma íris esquerda, né? Então, eu vou ter o ego temporal para o lado de fora. Agora aqui eu estou diante de uma constituição hematógena com poucos sinais, poucos rompimentos de fibras. Os poucos sinais presentes nessa íris estão todos muito bem distribuídos em superego, em ego e em id. Tá? Então, novamente, eu nem sempre terei uma íris claramente com a divisão de sinais para que vocês possam enxergar em primeira mão. E isso não tem nada demais, tá? Vai indicar uma pessoa com boas valências das suas faculdades mentais, sentimentais e impulsivos, tá bom? Enquanto aqui eu vou ter uma prevalência dos sentimentos orientados e voltados para o ego, que mais para frente eu estarei trazendo, né? Quais vão ser então esses pensamentos e esses sentimentos, tá bom? Então, não tem nada demais nós encontrarmos uma íris com dificuldade, não é dificuldade, né? Com boa distribuição de sinais presentes nela. Vai indicar uma pessoa com boa capacidade de faculdades mentais, intelectuais, tá? E pessoais. Agora, adentramos então, né, na divisão do mapa simplificado, superego, ego e id. Para aqueles mais interessados, né, em graus, nós vamos chegar a essa conclusão. Quando pensamos em superego, né, os graus vão ser esses aqui, 292,5 para cima ou 67,5 para cima. Aqui da mesma forma para baixo, e aqui, né, o que não está embaixo, o que não está em cima, é a região do meio, no caso, o ego, tá bom? Em outras palavras, aqui mais ou menos vai ser aproximadamente 8 anos, 52 anos, aqui basicamente vão ser 20 anos, tá? E aqui basicamente é, aqui basicamente 35 anos, tá? Mais ou menos isso. Vão ser essas as margens de avaliação. Não, 35 não, vai ser uns 38 anos aqui, tá? Mas aqui tem uns graus para a gente estar conferindo as idades, tá bom? Então, os pontos de cortes para saber se esses sinais estão no superego, no ego ou no id são esses. Agora aqui, a gente entra então na avaliação do superego, do ego e do id. Vou trazer algumas características de cada estrutura da íris e depois alguns exemplos, beleza?
Começando então pelo superego, gente, tá? O que significa, né? Um superego mais polarizado, mais concentrado. Significa que normalmente nós vamos ter repressão por meio da punição ou sentimento de culpa, qualquer impulso contrário às regras ou ideais. Chegou a pergunta aqui, ó. Como receitaremos o tratamento floral de base quando a íris não apresentar uma polarização de sinais? Elegemos outras características para o diagnóstico? É mais ou menos por aí, Mirella, tá? Eu vou repassar com vocês aqui o superego, o ego e o id, depois eu vou entrar na questão dos tratamentos, beleza? Então, continuando aqui. Depois eu vou responder com certeza essa dúvida, tá? Então, quando nós temos uma íris com mais concentrações de sinais na região do superego, o que que nós vamos ter? Normalmente, nós vamos ter uma pessoa com excesso de superego, que é aquela pessoa muito voltada para os seus preceitos morais, para os seus dogmas, tá? Vão ser pessoas que tendem a ter comportamentos mais rígidos e inflexíveis, tá bom? São pessoas que vão ter aqui, como diz aqui, né, sentimento de punição ou de culpa quando, né, ela passa por situações que sejam contrárias ao que ela entende como regras ou ideais. Então, a pessoa com superego bem concentrado, ela vai criar a partir das suas regras, né, o que ela imagina como mundo, e quando ela vive uma situação que ofende ou que é contrária a essas suas regras ideais, ela tende a sofrer, tá? A ter alguns sofrimentos que podem se manifestar com culpa, com raiva, né? E aí nós vamos ver a depender do sinal, se for muitos pontos de defeito, uma raiva muito grande, se forem muitas lacunas, um sentimento de mágoa muito grande, se for raios solares, um sentimento de obstáculo muito grande, né? Se for, por exemplo, psoras, um sentimento de fechamento, né? De armazenamento daquela sensação muito grande, tá bom? E a pessoa, quando tem um excesso, né, mais concentrado de superego, ela vai forçar o ego a se comportar de maneira moral, mesmo que irracional. Então, é um tipo de pessoa que tem dificuldade em lidar com aquilo que é contrário aos seus ideais, tá? Contrário aos seus dogmas e contrário a seus preceitos morais. Tendem a ser pessoas, com perdão da redundância, mais moralistas, né? E mais concentradas não no sentido de inteligência, mas no sentido de postura, tá bom? Mesmo, né, que estejam vivendo uma situação que não seja para aquilo, elas tendem a se comportar dessa forma, tá legal? Aqui, na próxima lâmina, eu vou trazer um exemplo de duas íris, onde nós temos sinais na região do superego. Aqui, nós vamos ter uma constituição linfática, nós vamos ter raio solar aqui embaixo, vamos ter lacunas na região central, mas na região superior, muitos raios solares, né? 1, 2 raios solares maiores, que é como, por exemplo, esse aqui que toca a pupila, raios solares menores, que são esses aqui que saem da banda do sistema nervoso autônomo, né? Então, nós temos sinais em toda a íris, mas a região superior, olha só, daqui para cá até aqui, possui muitos sinais, um atrás do outro, tá? Indicando, então, aí uma prevalência, um excesso de superego. Aqui, a mesma coisa, agora uma constituição misto biliar, com anéis tetânicos, tá? Raios solares, basicamente por toda a íris, aqui temos bastante raios solares, na região mediastínica um pouco menos, mas a região superior, olha isso, daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais alguns sinais aqui em cima, indicam que a região superior dessa íris é a região com o maior número de sinais, tá? Então, ambos os casos aqui, percebam que temos sinais em outras áreas da íris, mas a região prevalente vai ser a região do superego. Agora, indo em direção ao modelo estrutural da personalidade, do ego, nós temos essa segunda estrutura, que é o ego, tá? O ego, ele é o aspecto racional da personalidade, responsável pelo controle dos instintos. A principal função do ego é buscar uma harmonização entre os desejos do id e a supervisão, né? Já que o superego tem essa ideação de supervisionar, né? Então, ele vai harmonizar entre os desejos do id e a repressão do superego. Tá? Então, o ego ele funciona como uma mola, né? Ele o tempo todo está balanceando esse excesso de dogmas e preceitos morais do superego com os instintos e com os desejos do id. Então, ele tende a ter um comportamento mais perfeccionista, né? Ele tende a ter um comportamento mais controlador,
porque ele quer controlar o que o superego faz, ele quer controlar o que o id faz, então ele fica o tempo todo tentando controlar a situação ao seu redor para agradar a tudo e a todos, né? Ele funciona muito bem como essa mola. Depois eu vou trazer alguns exemplos de todos esses casos, superego, ego e id, tá? Aqui falando em exemplos, nós temos duas íris. Uma hematógena, né? Isso aqui super rica em anéis de ansiedade. Olha isso, né? A região aqui do meio tem bastante, né? Raio solar, raio solar, raio solar, raio solar, raio solar, raio solar. Aqui também. Tem alguns sinais, obviamente, na região do id, na região do superego, mas de maneira proeminente, a região mediastínica vai ser a região mais rica em número de sinais. Aqui no lado esquerdo, desculpa, no meu lado direito, né? Novamente, uma constituição também misto-biliar com a região do ego mais povoada em número de sinais, né? Se nós passássemos aqui uma linha, vocês iriam perceber, basicamente basta acompanhar aqui, né? Vocês vão perceber que a região do id, desculpa, que a região do ego, olha só, muitos sinais, característico então de uma íris com o maior número de sinais na região do ego. E por fim, nós vamos ter então um modelo estrutural do id, gente, tá? O id, ele é a fonte de energia psíquica e o aspecto da personalidade relacionada aos instintos. Então, tendem a ser pessoas mais indolentes, né? Tendem a ser pessoas mais raivosas, tendem a ser pessoas mais impulsivas, amorais, que fazem as coisas, né? Tomam decisões que não são baseadas em coisas que aprenderam, tá? Então tem uma conexão menor com o seu, com os seus aprendizados, tá bom? Aqui eu vou trazer para vocês dois exemplos e depois eu vou trazer um resumo, um quadro, um resumo das características, tá bom? Então aqui, na primeira íris eu vou ter uma região, desculpa, eu vou ter uma íris misto biliar novamente, com maior número de sinais no id, né? Muitas manchas aqui, ó. Muitas manchas psoras aqui embaixo também, tá? Ó, psoras aqui, 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 né? Muitos pontos de defeitos em outras áreas da íris, mas de maneira clara a região do id aqui ela está bem povoada por sinais. Essa aqui do lado, né? Uma constituição de base linfática, né? Com uma disposição psórica, nós temos muitas psórias nessa íris. Vamos ter também aqui o arco, né? O rosário linfático, que é um acúmulo de muco, uma banda do sistema nervoso autônomo levemente esbranquiçada, indicando uma acidez do pH sanguíneo, uma região do id com muitas psoras, né? Lembrando que psoras é um sinal que indica que a pessoa ela guarda sentimentos dentro dela, ela abafa os sentimentos, né? Então passa por acontecimentos e muitas vezes evita de falar o que pensa, evita de falar pelo que passou, então vai abafando esses sentimentos, tá bom? Então aqui nós temos uma íris com o maior número de sinais na região inferior. Ah, vamos ter psoura no ego, psoura no superego, aqui bem pequenininha, tá? Aqui um pouco maior, mas na região inferior dela, muitas e muitas psoras, gente. Agora, olha que interessante, tá? Olha que interessante esse quadro aqui para vocês terem guardado com vocês, tá? Aqui nós vamos ter a divisão do superego, do ego e do id, e ele vai trazer características, né, basicamente características negativas, né, do que nós temos aqui como superego, ego e id. A região do superego, né, o superego, quando nós temos muitos sinais na região do superego, nós vamos ter uma pessoa que tende a ser mais moralista, né, então, que é o excesso de superego, né, ela aprende sobre dogmas, ela aprende sobre preceitos morais e toma isso como muita verdade para ela. E quando entra em conflito, não é nem conflito, né? Quando ela vê coisas ou passa por coisas que são diferentes daquilo que ela aprendeu, ela acha que aquilo é errado, por exemplo, né? E passa a ter um senso julgador muito forte sobre os outros, né? Então ela tem um senso moralista, julga muito os outros, tá? Tende a ser muito exigente, tende a ser muito rígida com os outros, inflexíveis, tá? Tende a ter um pensamento autopunitivo no sentido de que toda vez que ela faz algo, ou pensa algo, ou deseja algo diferente daquilo que ela aprendeu, ou que pensa, que acredita ser o correto, ela se cobra muito, né? E aí desenvolve esse senso autopunitivo muito grande.
né? Então, quando vocês encontrarem uma pessoa com muitos sinais na área do superego, essas vão ser as características que nós precisamos trabalhar e questioná-las, tá bom? Aqui na região do ego, nós vamos ter o seguinte: uma pessoa que tende a ser mais orgulhosa, perfeccionista, egocêntrica, né? No sentido de egocêntrico é algo pessoal, né? Aquela pessoa que toma as coisas para si próprio para fazer, né? Porque como ela quer ser essa mola entre o superego e o id, então muitas vezes é o tipo de pessoa que fala, não, deixa que eu faço, porque ninguém sabe fazer, então eu vou lá e eu faço, tá? Então são muito perfeccionistas, são muito egocêntricas, são muito orgulhosas, tá? Porque são todos pensamentos muito pessoais, né? Coisas que ela própria pensa. E já na região inferior, região do id, nós vamos ter essas seguintes características, né? Uma pessoa muito impulsiva, então que muitas vezes toma decisões, né? Faz coisas, faz ações baseadas no impulso, na emoção, no sentimento, para só depois ter o processamento cognitivo, né? Podemos dizer, faz a besteira e depois ela pensa sobre o que fez, né? Enquanto uma pessoa, por exemplo, né, se tiver mais superego, vai ser uma pessoa mais reflexiva, com boa capacidade de planejamento, com boa capacidade de pensamento, porém, ao mesmo tempo, pensa muitas vezes, né? Pensa em demasia, pensa de forma excessiva e deixa a tomada de decisão ou a prática para muito depois. Já a pessoa com muitos sinais na parte inferior vai ser impulsiva, vai fazer as coisas no desejo, na ambição, no momento, no calor do momento, e depois que, putz, por que eu fiz aquilo, né? São pessoas mais reativas, são pessoas mais indolentes também, pessoas mais imediatistas, né? Como estou falando aqui agora, e pessoas mais amoral, no sentido não de cometer crime, né? Mas tomam decisões muito rápidas, né? Sem pensar nas consequências dessas decisões, tá? Então essas aqui são características, tá? Eu gosto bastante desse quadro, ele serve como um bom resumo para que vocês deixem exposto para vocês, né? Sei lá, imprime, deixa ali no computador de vocês para ter rápido acesso, porque isso aqui a gente encontra muito, muito mesmo em consultório, tá? E depois disso, né, depois de avaliar então esse mapa simplificado da íris, dividindo em superego, ego e id, e entenderem que a divisão de superego, ego e id fala sobre polaridades da íris, né? Só deixa eu minimizar aqui minha tela um pouquinho. Aqui. E depois de entender sobre polaridades da íris, oh meu Deus, meu mouse travou aqui. Sobre as polaridades da íris, né? É importante vocês terem esse tipo de entendimento de que quando a gente fala sobre polaridade de íris, nós falamos sobre esses rompimentos de fibras, tá? Então aí depois vem a dúvida, né? Tá, mas o que tratar, né? Como tratar? Posso indicar uma terapia completa? Não devo indicar terapia completa? O que eu faço? Quando a gente encontra uma pessoa onde nós observamos através da íris dela claramente esses sinais, né, muitos sinais ali de superego, de ego ou de id, nós pensamos então nas terapias, tá? Nas terapias. Deixa eu ver aqui tô querendo abrir um porta. Querendo abrir aqui, não estou conseguindo. Pois eu tento. Então, quando nós vemos uma íris com maior número de sinais, é no superego, é no ego ou no id, nós pensamos então nas terapias, tá? O maior número de sinais na região do superego, nós precisamos, então, nutrir mais essa região cerebral, mais as glândulas cerebrais. Precisamos melhorar a capacidade de aprendizagem, precisamos melhorar a capacidade de planejamento, precisamos melhorar o espectro de sabedoria dela. Então, maior número de sinais na região superior, região do superego, eu pensei em uma terapia chamada terapia master, tá? Que no caso, quando a gente fala em terapia, nós falamos daquele kit flor de íris, que vai acompanhar um extrato em gotas, um gel e o acesso a músicas de neuroacústica, tá? É a mesma coisa quando a gente fala em órgão de choque. Quando a gente encontra um órgão de choque, o que nós precisamos fazer? Nutrir aquele órgão, né? Então, quando a gente encontra uma região da íris com o maior número de sinais, especificamente aqui, a região do superego, eu penso em estar utilizando a terapia master para melhorar essa capacidade de planejamento dela. Quando eu encontro uma pessoa onde o maior número de sinais está presente na região do ego, a região mediastínica, que vai ser um tipo de pessoa que pode manifestar
comportamentos perfeccionistas, egocêntricos, ou um excesso de realista, quando a gente fala que em realista é um tipo de pessoa que tende a ser mais pessimista, né, e pouco otimista, a gente pensa na terapia, proteção e equilíbrio. E quando a gente lida com uma pessoa com muitos sinais na área inferior, na área do id, nós pensamos então na terapia portal do tempo, tá bom? Terapia master em cima, terapia proteção e equilíbrio no meio, terapia portal na região inferior. Ah, Renar, mas se é um tipo de pessoa que não tem claramente ali sinais polarizados, né? Não sei se está no superego, no ego, no id, o que eu devo fazer? Bom, aí a necessidade de atuar, né? A necessidade de nutrir uma dessas três áreas fica menor. Então, nós vamos pensar em fórmulas, não quero dizer menores, mas nós não vemos, então, a necessidade do kit, tá bom? Então, assim, quando é que eu vou utilizar o Master nesse caso? O Master, ele é indicado para problemas glandulares, tá? Para o estresse, pessoa muito estressada. Então, não tem o maior número de sinais, mas tem um sinal na área da adrenal, por exemplo. Não tem o maior número de sinais na região do superego, mas tem um sinal na área da tireoide, por exemplo, ou um sinal no hipotálamo, por exemplo. Aí eu vou utilizar somente um Master Gotas. Não vejo necessidade de uma terapia Master, tá? A mesma coisa, terapia proteção e equilíbrio. Ah, o maior número de sinais não é na região mediastínica, mas possui um ângulo de fluxo baixo, então eu vou colocar somente o proteção e equilíbrio. Não tem o maior número de sinais na região do id, mas tem uma introflexão aos 15 anos, que fica bem no meio, né? E eu desejo tratar esse trauma, então eu vou utilizar somente o floral portal do tempo gotas, tá? Então é essa a diferenciação que nós fazemos. Nós vamos indicar somente a terapia completa, né? Floral gotas, gel e música de neuroacústica, quando claramente eu tenho quando claramente eu tenho uma região da íris mais rica em sinais. Superego, ego ou id. Tá bom, pessoal? Então, essa aqui é a divisão do mapa simplificado da íris, tá? Já falamos bastante sobre isso, mas é importante que vocês tenham essa compreensão, principalmente sobre o que significa polarização, que significa concentrar, que significa atrair algo para o mesmo tema, né? Então a pessoa vai ter respostas adaptativas baseadas naquele tema, mais moralistas, mais perfeccionistas, mais impulsivas. Vimos que o polarização, que o Renard tanto diz, é baseado no rompimento das fibras, né? Então quanto mais rompimentos de fibras eu ter na íris, mais sinais eu vou ter. Então, mais necessidade de tratamento aquela região precisa. Vimos, então, as divisões de superego, ego e id baseadas nesses graus, né, que eu falei para vocês, e depois os exemplos, tá? E aí, então, as terapias. As terapias que são essas aqui, né? Vamos aqui, né? Ó, a terapia Master, indicada para maior número de sinais na região do superego, porque vai atuar na região cerebral, especificamente hipotálamo, pituitária, córtex adrenal. Nós vamos ter depois a terapia proteção e equilíbrio, que vai estar atuando na região mediastínica da íris, e a terapia portal do tempo, que vai estar atuando na região inferior da íris.